Agora, só isso é suficiente? Não. Criar níveis de planejamento não gera suficiência para que você tenha bom planejamento. Você precisa entender um outro aspecto que deve estar destruindo o seu time. Como você não faz um planejamento claro, você não tem objetivos, metas, tarefas específicas, objetivos com dia, com mês, para ser com data específica, com os números para ser alcançado, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você provavelmente deve estar sendo um gerador de checklist e não um planejador. Olha, pode parecer assim distante, mas eu vou te provar agora que você muito provável está gerando mais checklist do que fazendo planejamento. Se você chega para a sua equipe em algum momento aleatório e fala assim, olha cara, tem que fazer essas tarefas aqui, e toma aqui, você está sendo um gerador de checklist. Planejamento tem nada a ver com isso. Planejamento é muito mais do que isso. Esse tipo de tarefa é o que um encarregado, um líder, uma pessoa no primeiro nível de liderança está fazendo com a equipe da operação ali, com os técnicos, ou seja, com os operadores, seja com quem for ali a sua operação. Isso é distribuir tarefas. Planejamento, você vai sentar com a pessoa e você vai mostrar para ele primeiro onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos, seja dentro do mês, ou dentro do semestre, ou dentro do ano. E aí você vai falar assim, cara, para eu alcançar isso aqui, eu dependo de você fazer isso, isso, isso e isso. E você vai construir um diálogo. Isso é planejamento. Então, muda esse conceito que deve estar destruindo o seu ambiente, seu dia a dia, até a motivação da sua equipe e com certeza os seus resultados. Pare de ser um gerador de checklist e comece a ser de fato um planejador. Fazendo isso, nós vamos mudar o nosso patamar. E aí agora a gente consegue criar um ambiente mais propício para o aumento de resultado. Então, o que eu sugiro que você faça? Para você planejar, você tem que planejar o seu planejamento. Você precisa, no mínimo, vamos falar aqui dos 3 níveis que a gente está falando, que eu estou trabalhando mais forte com a galera aqui nesses conteúdos, nesses vídeos. Eu estou falando de gerentes, coordenadores, supervisores, encarregados e líderes operacionais. Então, um gerente, ele tem que ter um planejamento pelo menos de um semestre ou de um ano, ok? Ele precisa dedicar pelo menos uma semana para planejar esse semestre, esse ano. É sério, pessoal. Não tem como o cara simplesmente não sair, fazer uma lista num dia, numa sexta-feira correndo para entregar para o seu diretor e falar que está tudo certo, copiou do ano passado. Existe? Com certeza existe. Acho que o que mais tem são as pessoas que fazem isso. Mas isso está longe de ser um planejamento adequado para um semestre, para um ano. Chega a ser uma irresponsabilidade. Então, para um semestre, um ano, gerente, você deve planejar pelo menos uma semana. É uma semana que você vai tirar, que você vai ver os objetivos estratégicos da empresa, você vai ver o seu orçamento, você vai ver as necessidades, os riscos existentes na sua área, você vai prever ali que você vai ter que construir algo já visando uma redução de custo em relação ao ano anterior, trazer mais tecnologia, então isso leva um tempo, no mínimo uma semana para você planejar um semestre. Agora, quando você realizou isso, você precisa também planejar, ou se você está no nível abaixo, coordenador, supervisor, você também precisa planejar o seu tempo para planejamento. E aí, nesse caso, vamos falar aqui de planejamento pelo menos de um mês. Você vai planejar um mês. O que você precisa para planejar um mês? Cara, dedique ao menos um dia desse mês para fazer planejamento. Pega uma segunda, uma sexta, não importa qual dia. E aí você recebe todos aqueles objetivos que veio do seu gerente, você vai olhar para a sua equipe, vai ver a sua estrutura, vai ver os problemas operacionais que estão acontecendo, vai ver essa série de variáveis e vai colocar tudo no papel. Você, cara, agora eu vou distribuir essas ações desse formato, eu vou contar com essas pessoas, talvez eu tenha que ajustar férias de algumas pessoas aqui. Então você precisa de pelo menos um dia, um expediente full, para conseguir fazer o planejamento de um mês. Menos que isso, me desculpa, mas, cara, você vai trabalhar muito mais do que você deveria. Essa é a verdade. Esse é o preço de não fazer um planejamento. Agora, para você trabalhar na parte de baixo do planejamento, aqui no nível do planejamento operacional, você que é um encarregado,
você que é um líder operacional, ou sei lá qual o nome que sua empresa dê aí para sua função, você é a primeira linha de liderança, né? Depois da equipe do time que trabalha lá na ponta de fato. Cara, você precisa planejar semanas, né? Se você quer planejar uma semana, você precisa dedicar pelo menos 3 a 4 horas, ou seja, meio expediente, para conseguir estruturar toda a sua semana. Por quê? Porque você vai ter que pegar os dobramentos das metas de produtividade, você vai ter que ver os recursos que estão faltando, você vai ter que ver as pessoas que estão tendo problema, que não estão performando bem. Isso vai te consumir um tempo para você distribuir as tarefas de forma eficiente, que você garanta que você vai cumprir. E você já sabe que às vezes o seu coordenador, o seu supervisor ali, ele sempre coloca uma demanda a mais ali, correndo em cima da hora, então você precisa também planejar um tempinho que você vai ficar dedicado para atender a ele. Você precisa dedicar um tempo também significativo para acompanhar, para supervisionar o seu time, para ver se eles estão bem, estão conseguindo produzir, estão precisando de recursos de apoio. Percebe? Isso vai te tomar um tempo de pelo menos 4 horas, meio expediente, para você planejar a sua semana. Nesse planejamento você também vai fazer o follow-up da sua equipe, ver o que eles produziram, o que eles não produziram, vai distribuir novas tarefas. Então, sem isso aqui você não consegue ter um planejamento minimamente decente.